Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Falando com Deus Sempre. Hoje nós vamos meditar na palavra de Isaías 55, versículo 9. Diz assim: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que eu entendo que Deus quer nos passar, né? Que muitas vezes nós temos sonhos, nós temos desejos, né? E na maioria das vezes a gente quer isso para ontem. E Deus, ele vem nos falar que muitas vezes quando ele fala não pra gente, é porque os sonhos dele para nós é muito maior que o nosso, que o desejo dele para nós de nos abençoar é muito maior que o nosso. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus, né? Nós precisamos aprender a entregar o nosso caminho a Ele, né? Confiar nele, porque Ele consegue ver lá na frente aquilo que a gente não consegue ver, né? Muitas vezes a gente está passando uma dificuldade tão grande na nossa vida que só você e Deus sabe. Muitas vezes você não fala nem para ninguém, nem para o seu cônjuge, para o seu filho, para sua mãe, para o seu pastor. Ou se você não tiver pastor, você não fala para um amigo, para ninguém. É só você e Deus, e às vezes dói na alma. Sabe quando eu costumo falar que às vezes a gente chora sangue, né? A lágrima da gente, ela dói tanto que ela parece um sangue saindo. E muitas vezes eu já me ajoelhei para orar e eu não conseguia nem falar com Deus, não saía uma palavra, só saía lágrimas, lágrimas e lágrimas, eu chorava de soluçar. E ali era um processo que eu estava passando, né? Muito dolorido, mas passou. Né? Eu confiei em Deus, não é fácil o processo ele dói, mas quando você passa por ele, o que Deus tem pra gente é tão maior, é tão gratificante que vale a pena o processo. Né? Quando a gente olha para trás, você fala, eu passaria de novo, porque valeu a pena aquilo que Deus me trouxe, né? Como eu já falei em outro vídeo, Deus ele senta nas mesas que a gente não senta, ele ouve conversas que a gente não ouve. Né? Então vamos aprender a entregar realmente o nosso problema, a nossa vida, as situações, os medos, a angústia, tudo na mão dele, porque ele sabe o que é nosso, ele conhece o nosso presente, o nosso futuro, o nosso passado, ele conhece tudo. Ele está lá na frente, ele sabe qual que vai ser o fim da história. Né? Às vezes a gente faz aquele desenho que tudo é mágico, é maravilhoso, tipo um namorado, né? Que ele é o homem da sua vida, que ele é a última pessoa do mundo, que é ele que veio, que Deus que colocou, mas lá na frente Deus está vendo que ele não é para você, que ele vai te fazer sofrer, que ele vai te, sabe, ele não é o homem para você, ele é para uma outra pessoa. E para você Deus tem preparado o melhor, né? Um que vai vir, que vai cuidar de você, que vai te amar do jeito que você é, que vai tratar você do jeito que você é, né? Então vamos aprender a entregar a Ele, a confiar nele. Eu não estou aqui falando que é fácil, porque não é, o processo dói, mas a gente precisa aprender no processo. A partir do momento que a gente aprende no processo, lá na frente a gente tem algo para ensinar para alguém, né? Então, a meditação no dia de hoje será Isaías 55, versículo 9, né? Aprender a confiar em Deus, a entregar para Ele. Eu diria que seria que Deus tem para a gente infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos e podemos imaginar. Tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite, aqui já é noite, e até amanhã. Um beijo.